Olá, pessoal! Gostaríamos de dar as boas-vindas ao 7º episódio do Fortinet Brasil Podcast. Esse que aqui é o nosso espaço para trazer novidades e tendências do setor de cibersegurança. Hoje, a nossa conversa ela será muito especial. Ela vai ser com o Robson Santos, ele que é BISO da Comgás. E aqui já entra uma curiosidade, né? Afinal, o que é BISO? O BISO nada mais é do que o Business Information Security Officer, que tem como principal função fazer a integração de visão empresarial na equipe de segurança da informação. E é claro que hoje a gente vai falar sobre muitos dos aspectos dele, não só no sentido estratégico, mas também a gente vai conversar sobre segurança da informação e OT, como trabalhar uma cultura mais centrada em cybersecurity, o processo de implementação da jornada de nuvem, futuro e tendências de cibersegurança para a OT e outros temas que são muito relevantes e eu tenho certeza que vai agregar muito para todos vocês. Mas antes de começar essa conversa com o Robson, eu gostaria de convidá-los a clicar aqui na nossa descrição para que vocês conheçam as nossas redes sociais. Por lá vocês também vão conseguir acompanhar todos os conteúdos relevantes que a gente cria todos os dias e ficar por dentro de tudo que acontece no mercado de tecnologia e cibersegurança. E se essa é a sua primeira vez, se você está chegando agora, nós também gostaríamos de convidá-los a seguir o nosso podcast e conferir todos os outros episódios que estão disponíveis em todas as plataformas. As conversas elas estão super ricas e eu tenho certeza que você vai curtir bastante. Agora sim, indo direto ao ponto, eu gostaria de chamar aqui o Robson Santos, o nosso convidado. Seja muito bem-vindo, Robson. Mais uma vez, eu quero agradecer muito por você ter aceito o nosso convite. Nós tivemos uma conversa alguns dias atrás e eu disse naquele dia e repito hoje que aqueles 34 minutos que nós tivemos foi uma verdadeira aula de OT para mim. Então eu tenho certeza que a nossa conversa hoje vai ser muito rica. Eu queria que você começasse contando um pouco sobre quem é o Robson Santos, até trazendo algumas informações além do LinkedIn. Legal, Poliana, mais uma vez, obrigado pelo convite. A gente teve ali um papo breve, mas muito rico. Acho que falando um pouquinho do Robson Santos, quase 20 anos no mercado de tecnologia e cibersegurança. Faço isso a minha vida inteira, a minha carreira inteira. Formado, né, em tecnologia voltada para redes de computadores, MBA em gestão voltado, né, para tecnologia e cibersegurança. Acho que a título de curiosidade bacana para compartilhar, finalizei uma especialização na USP de São Carlos de tecnologias computacionais voltadas para a educação. Eu acho que um pouco dessa vontade, desse desejo, né, de usar um pouco da tecnologia voltado para o ambiente educacional é porque eu tenho duas filhas. E a gente tem todo esse dilema, né, de o quanto a gente deve usar a tecnologia no dia a dia das crianças, o quanto a gente deve utilizar telas, aplicativos no dia a dia, até quanto isso ajuda na questão cognitiva, até quanto isso pode trazer algum tipo de atraso. Falando de cibersegurança e segurança digital, né, o quanto a gente expõe ou coloca o risco, né, já introduzindo as nossas crianças no meio digital, a gente protege, esconde, a gente conecta, então eu acho que a gente fala bastante de cibersegurança no dia a dia e, de alguma forma, né, quando eu fui buscar essa especialização, é uma forma de pensar como a gente pode trazer a tecnologia como um aliado e como a gente pode conectar um pouco, né, de assuntos tecnológicos e cibersegurança no dia a dia aí da meninada, das crianças. Acho que é um título um pouco de curiosidade ali, além do meu LinkedIn, além daquilo que a gente faz na carreira, em todas as companhias que eu trabalhei, sempre falando um pouco da mesma coisa, né, fazendo a mesma coisa. Então, foi algo aí que eu busquei como um hobby. Não deixe de aliar a tecnologia e falar um pouquinho de segurança, mas o foco é totalmente o mindset educacional. Então, acho que aí fica um complemento fresquinho. Acabou de sair do forno. O TCC foi aprovado mês passado. Que legal. Primeiramente, parabéns pelo seu TCC. Eu acho que esse tema, ele agrega muito, inclusive na nossa conversa, já trazendo um spoiler, gente, do que a gente vai falar lá na frente, sobre como é que a gente pode capacitar melhor os nossos profissionais, né, voltados para o OT dentro de cibersegurança. Eu acho que o que você trouxe agora, pensando também no futuro, né, nas nossas crianças, tem tudo a ver e eu acho que passa um pouco do legado do que você vem fazendo no seu dia a dia, também dentro da sociedade. Eu não vou puxar mais desses ganchos, a gente pode até trazer mais disso lá na frente, porque eu lembro que na nossa conversa uma coisa que ficou muito clara, Robson, é o quanto você é fã de mudanças e transformações. E até agora na sua fala, né, quando você fala ali o porquê que você escolheu atuar muito mais nessa área da educação, pensando em cibersegurança, traz um pouco também da sua jornada, né?
Eu lembro que na nossa conversa você falou um pouco sobre a sua história, né, com a Comgás e todo o projeto que você vem liderando nos últimos dias, né, nos últimos anos, na verdade, lá dentro. E eu queria muito entrar nesse tema aqui na nossa conversa. A gente sabe que a Comgás é uma das empresas com um nível bem alto de maturidade em segurança da informação para operações, mas também a gente sabe que nós estamos falando de uma empresa de 150 anos no mercado e que eu tenho certeza que lá atrás não tinha todo esse nível de maturidade, né, em segurança da informação. Então eu queria ouvir de você aonde que foi essa virada de chave para que eles pudessem entender que em OT também é necessário ter segurança, né? E que a crença de que OT é seguro por ser isolado não é verdadeira. Eu queria que você trouxesse um pouco de como que foi esse processo. Legal, acho que assim, pergunta excelente, a gente comentou até um pouquinho sobre esse tema. Eu acho que assim, de fato, nós somos uma companhia de 150 anos. Quando a gente fala de segurança de forma operacional, a Comgás, ela tem esse mindset de segurança, né? Quando a gente fala de modelo safety, né? Segurança Sim, operacional, segurança física, segurança ambiental, né? Todo o contexto que envolve os nossos clientes, os nossos colaboradores, essa cultura ela é muito enraizada e faz parte do dia a dia. Quando a gente conecta o assunto segurança da informação, cibersegurança, de fato é algo muito novo. E nós aproveitamos uma grande mudança da companhia, né? A companhia, há 3 anos atrás, ela fez um estudo em conjunto com a McKinsey, onde ela queria olhar toda a centralidade do cliente, como a gente traz o cliente para o centro de uma discussão, né? Mesmo sendo uma distribuidora de gás há 150 anos, fazendo a mesma coisa, trabalhando com os nossos clientes finais, trabalhando com os sim. nossos clientes comerciais, como a gente poderia transformar o nosso modelo de atendimento, né? E isso, né, dentro do estudo que a McKinsey nos apresentou há 3 anos atrás, ele conectava diretamente com a transformação digital. Então, movimentar parte da nossa infraestrutura, que sempre foi física no modelo on-premise, para a nuvem. Óbvio que tudo que a gente fala de modelo de distribuição de plantas é inviável, né, que ele esteja em Sim. nuvem, mas olha, os dados a gente consegue transitar entre um ambiente on-premise e um ambiente em cloud. E nós aproveitamos esse start do processo de transformação para pensar, né, em como a gente ia remodelar todo o nosso atendimento ao cliente com novas ferramentas para inserir cibersegurança dentro desse mesmo contexto. Então, a gente se aproximou muito do time de negócio para potencializar ganhos na operação usando tecnologia e abstraindo para ele a camada de segurança. Então, a gente tentou em várias frentes conectar a nossa disciplina como coadjuvante, não como protagonista. Essa é a grande verdade, deixando o negócio ali brilhar, né? Trazendo muito mais input de dado, muito mais agilidade, né? Devolvendo um serviço mais eficiente, né? E uma relação mais próxima com os nossos clientes. E a gente foi usando essa estratégia dentro do próprio trabalho indicado pela McKinsey para ir conectando o tema de cyber nas pautas que Uhum. elas eram relevantes. Então, a gente nunca tentou forçar a agenda de cibersegurança, porque a gente entende que uma companhia que tem a visão de segurança por si só como algo, né, enraizado no seu DNA, a gente não poderia tentar transformar a disciplina de cibersegurança em um outro modelo de segurança. Então, a gente Sim, sempre trouxe claro. muito para os nossos times de negócio que a gente é mais um item que pertence a essa cadeia de itens seguros que a gente vem tratando. Então, a gente foi usando um pouquinho aí dessa jornada, né, e utilização dos modelos que a companhia já tinha para poder conectar o nosso assunto. Então, a gente foi numa toada um pouco diferente, só trazer uma visão de risco, trazer um plano diretor, utilizar os frameworks do mercado. Obviamente que tudo isso a gente conecta e sempre vai trabalhar num plano de SI ou no plano de cyber, mas a gente foi tentando trazer alguns inputs, né? Um pouco dessa minha estratégia por ter tido experiência em outras companhias também ter passado por uma jornada de transformação digital. A gente sempre acaba Sim. puxando, né, essa visão de tecnologia como um dos gatilhos do processo de transformação. Dependendo do produto que você trabalha, tem muito dessa relação do cliente. E aí trazendo ali, né, segurança da informação como um enabler, né, um habilitador. Não algo como a gente brinca, né, de segurança old school, né, a gente fala isso não pode, mas meio que um xerife bloqueia, e aí com o tempo a gente vai perdendo o engajamento das pessoas, das áreas. Então, eu acho que um pouco dessa rotina que a gente conseguiu habilitar, a gente conseguiu também mostrar para o time de negócio que cibersegurança é mais uma disciplina do negócio, assim como a nossa Sim. camada de distribuição, assim como a nossa área de marketing, nossa área de relacionamento ao cliente, o nosso próprio time de tecnologia. Então, tudo isso se conecta num grande ecossistema, trazendo os nossos clientes no centro dessa grande discussão e tornando a nossa empresa mais segura e mais eficiente em todas as disciplinas. E cibersegurança não é diferente. A gente ficou um pouquinho aqui te traduzindo um pouco dessa nossa jornada, foi em
quase um ano de trabalho de estudo com a McKinsey num projeto chamado Future, e depois 2 anos do projeto chamado Projeto Next, que aí sim foi todo esse processo de transformação, migrar a aplicação, levar todos os nossos sistemas corporativos, sistemas de back-office, sistemas de operação para a nuvem, centralizando o que é a planta física e aonde o dado, né, está transitando, né? Então, mostrando também para o negócio que quanto mais informação e mais massa de dados para ele trabalhar, mais esse ambiente, né, que parece ser isolado, que a gente discute muito em OT, ele passa a se conectar com o ambiente tecnológico. Então, a gente ganha, né, muita coisa em escala, mas se a gente não cuidar desse ecossistema e não conectar essa pegada de cyber, a gente também começa a trazer riscos que talvez ou não tínhamos para a nossa operação, ou sempre o tivemos, mas talvez por achar que isso é separado, nunca demos a devida atenção. Então, acho que foi um pouquinho aí, nesses 2 anos e meio que estou aqui de companhia, cheguei quase que 6 meses depois do desenho do projeto e peguei o projeto de ponta a ponta, e já tem quase um ano que a gente está colhendo, né, esse resultado dessa migração que nós fizemos. Então, acho que isso é algo que nos motiva bastante e mostra que a gente está numa estratégia no caminho certo. Isso nos ajudou bastante a evoluir a nossa maturidade de cibersegurança para a OT. Quando a gente faz algumas avaliações, a gente identifica que a empresa está bem posicionada, mas quando a gente fala, né, do cybercrime, a gente sabe que quanto mais a gente está à frente, a gente vê que está atrás. Então, a gente tem um nível de maturidade, né, que eu brinco com o time, né? Não está bom, está razoável. Para ficar bom, tem muita coisa para fazer. A gente sempre vai perseguindo, também, né? E que bom, porque assim, somos úteis no dia a dia e gera necessidade, input e demanda para todos os nossos colaboradores aqui do time. Acho que foi um pouquinho dessa jornada ali, conectando já o início da nossa discussão, né, de OT Security dentro de uma jornada de transformação e modelos operacionais. Acho que é um pouquinho do nosso caminho. Legal, você trouxe aqui diversos temas que a gente vai acabar falando aqui em algum momento. Então, essa jornada de migração para a nuvem, você fala um pouco sobre a evangelização, né, de como que foi esse processo internamente. Isso é algo que, inclusive, eu queria agora explorar contigo, porque a gente sabe, né, no final do dia, que quando a gente pensa em uma empresa de 150 anos, com a cultura enraizada, mas que mesmo assim ouviu os projetos, né, de vocês e entendeu essa necessidade. Eu queria que você agora falasse um pouco sobre você na visão de um BISO mesmo, estratégico. Como que foi para vocês esse processo de evangelização e conscientização? Você já falou um pouco agora, né, na sua última resposta, que foi muito mais colocar todo mundo ali no protagonismo, foi olhar ponta a ponta e a importância dessa centralização, né, de estar presente em todos os aspectos. Mas eu imagino também que não foi da noite para o dia. E junto com esse estudo que vocês trouxeram, eu imagino que foi um trabalho ali, querendo ou não, de formiguinha, a princípio, que vocês foram tratando, né, cada uma das áreas para que elas tivessem essa consciência que vocês conseguiram alcançar hoje. Se você conseguir comentar um pouco sobre isso também. Claro, com certeza. Acho que o primeiro ano foi a nossa, assim, grande quebra de paradigma. E foi o nosso primeiro ano para poder, como companhia, né, dizer que o modelo que nós acreditamos, que nós desenhamos para a nossa holding, a Cosan, do BISO, né, que seria nada mais do que um CISO, mas de fato olhando, né, o nosso modelo de negócio, né, o business. Então, acho que o primeiro grande desafio aí, Poliana, é o negócio entender que a gente é parte pertencente desse business e como a gente conseguiu se conectar ao longo desses primeiros 12 meses, né? Eu fiz um estudo, assim, acho que profundo e muito imersivo nos nossos modelos de operação. Passei ali quase que um mês visitando plantas, conhecendo, né, de como a gente brinca muito aqui, né, de onde vem a nossa energia, né, quando a gente fala do gás natural, né, todo o nosso processo de criação da molécula. Então eu fui entender de fato, quando a gente olha o nosso modelo de chão de fábrica, o que a gente chama de planta operacional, que é basicamente uma planta de distribuição de gás. Nós temos dentro do nosso ecossistema, que representa mais de 1.000 localidades, 3 grandes verticais, que são transparentes para os nossos clientes, mas que correspondem à nossa visão de modelo de negócio. O que a gente chama primeiramente de Citygate, que é o nosso ponto de custódia. Então, todo mundo confunde, né? A Comgás, ela comercializa gás ou ela distribui gás? Nós somos uma distribuidora. Então, no processo de distribuição, a gente faz a aquisição da molécula de uma comercializadora, trabalhamos nos processos químicos para aí sim tornar o gás um gás natural. Tem um fator muito curioso que a gente descobre quando entra nesse ecossistema e se conectando de fato no modelo de negócio. O gás natural, a molécula, ela não tem cheiro.
E todo mundo aqui, né, sabe quando tem vazamento justamente pelo odor. Então, no Sim. nosso grande primeiro marco estrutural, que a gente chama de city gate, que é os pontos de custódia, é ali que a gente tem um processo químico que a gente odora o gás que a gente recebe dessa comercializadora. Então, eu trato inicialmente esse gás, coloco o processo de autorização, né? Só a partir daí, né, eu tenho autorização para poder injetar esse gás na minha rede e começar a distribuir ele por todo o nosso ecossistema e começar a trabalhar. E a partir dessas visitas, conhecendo o modelo de negócio, que a gente descobre que depois do Seagate, a gente tem um modelo de RP, Estação Redutora de Pressão. É essa estação que ela é primordial para entender como eu entrego, por exemplo, hoje no nosso item de conforto em casa, né? O banho aquecido, a utilização do fogão, o aquecimento de uma piscina, quando eu entrego uma pressão de gás natural por uma companhia de fertilizante, por uma indústria de cerâmica, né, que usa os fornos ali para poder produzir toda a sua linha de produção e entregar o produto final para o cliente. Quando a gente fala do gás natural para um GNV no posto de combustível, no restaurante, no hospital, no hotel, todo esse conceito de distribuição ele não é, né, idêntico para cada cliente. A gente depende desses ecossistemas ao Personalizado. longo da nossa rede de forma personalizada e automatizada para poder entregar. Sim. Depois a gente descobre que a gente tem o que é CRM, quando a gente entrega uma estrutura final dentro de um grande cliente, que é diferente de ter um medidor na nossa casa ou no condomínio, que é algo mais, né, simplista, onde a gente basicamente vai tirar a leitura daquele input. Então, né, basicamente, distribuir o gás natural, o nosso modelo de negócio é passar tudo isso pelos dutos, e basicamente esse é o resumo da nossa operação. É algo muito mais complexo, e a gente descobriu que a nossa forma de evangelizar os times e criar uma cultura cibernética dentro da companhia foi o meu próprio time e eu mesmo, né, se evangelizar de como funciona o mercado de gás, de como a gente trabalha com o processo de Entender. distribuição e entender desde o processo de aquisição, de melhor custo de aquisição, né, de quando eu penso num distribuidor, numa comercializadora que me entrega isso via caminhão itinerante, dependendo do ponto que eu estou no estado de São Paulo, ou quando eu busco isso através da própria Petrobras, né, muito próximo ali da bacia de Macaé ou da bacia de Santos, ou quando a gente pensa onde a gente vai utilizar essa molécula, né, do gasbol, do gasoduto que vem Brasil-Bolívia, e como isso corta o nosso Brasil até chegar no nosso modelo em São Paulo, né, na nossa malha de concessão única dentro do nosso estado. Então, tudo isso, né, conectado a 20 mil quilômetros de duto, conectado a 192 municípios, né, em quase 98 ativos, né, com uma projeção de dobrar essa malha nos próximos 20 anos. Quando eu e o time a gente entende tudo isso, a gente também consegue conectar e entender onde é a melhor estratégia. Talvez eu tenha muita coisa no plano diretor para falar de cibersegurança, mas eu posso ser mais sniper, mais cirúrgico, quando eu consigo conectar o meu tema com expertise em itens que fazem total ganho para o meu time de negócio. Então, olha como aqui você pode ser interrompido a sua operação através de um incidente cibernético, como eu posso te apoiar a conectar a minha disciplina de forma transparente para você. Então, acho que esse modelo de conseguir educar, né, e deixar a empresa, uma empresa que acredite, né, na disciplina de cibersegurança e coloque isso no seu dia a dia, acho que passou da gente tendo uma grande humildade de falar, olha, para dentro desse mercado, dentro desse nicho, algo muito específico, a gente vai ter que, obviamente, não vamos se tornar especialistas como uma área operacional, mas a gente tem que conhecer muito bem do que é a Comgás, né? E do que a gente faz, e como a gente faz para poder atender, né, os nossos mais de 2 milhões de clientes, para aí sim a gente conseguir conectar dentro da nossa estratégia as disciplinas de cibersegurança em modelos de negócio. Então, a gente ganhou muita força traduzindo o que é cyber para a tecnologia, porque são áreas correlatas, é muito mais fácil a gente falar de cibersegurança para o time de IT, o time que faz gestão da nuvem, o time que cuida de banco de dados, mas é muito mais complexo falar de cibersegurança para o time de negócio que adquire a molécula, para o time de vendas, né, para o nosso time de operações, para o time de emergência, enfim, para o nosso time de obras. Então, tudo isso a gente foi aprendendo e conectando. Então, a gente conseguiu acelerar ali os principais pontos de cyber, conectando com o time de IT, e aí ao longo desse um ano aprendendo o ambiente, a gente foi aprendendo aonde a gente poderia conectar ali um pouco na nossa cultura cibernética para dentro da companhia. Então hoje a gente tem, além de uma visão de Cyber OT, a gente tem um programa muito legal chamado Programa Guardião, onde a gente fala também de forma digital, itens de segurança para o nosso colaborador que pode ser utilizado tanto dentro da Comgás quanto no seu dia a dia, né, sabe? Dicas de Pix, WhatsApp, enfim, um pouquinho ali do gancho inicial, né, da questão de educação, de como conectar, né, segurança digital para a família, enfim, para a melhor idade, né, para as crianças mais jovens. Então, tudo isso a gente também foi aproveitando ali, tentando usar o melhor
de cada um, né, de uma forma diferente, assim, acho que foi meio que uma construção de jornada. E aí a gente falou, 12 meses depois desse trabalho, por exemplo, a gente falou, agora sim, acho que o papel do BISO dentro da companhia faz sentido, porque assim, eu mergulhei no que é o nosso modelo de negócio, entendemos muito bem do que é, como é, né, para que serve, o que faz, e aí a gente foi conectando as nossas disciplinas, acho que de forma mais adequada, mais cirúrgica, e obviamente alguns pontos, né, a gente conseguiu acelerar, outros são um pouco mais complexos, né, requer um passo para trás, requer pensar e atuar de forma diferente do que eu fazia no varejo, no mercado financeiro. Sim. Tem muitas coisas que a gente aplica primeiro e pergunta depois. Quando a gente fala do ambiente operacional, a gente sempre vai perguntar primeiro, porque dependendo da ação que nós tomarmos, a gente para a nossa operação, e aí depois a gente, entendendo o nosso modelo de negócio, você descobre, opa, eu não parei a minha distribuição, eu parei a cadeia de suprimento do meu cliente lá na ponta. Então, se eu parar de distribuir gás, não foi só eu que parei de gerar o billing, o faturamento da minha companhia. Automaticamente eu estou impactando toda a minha cadeia de suprimentos com vários parceiros que eu tenho. E a gente vai falar desde uma linha de produção, como, né, o nosso gás natural pode estar sendo utilizado no hospital por uma série de coisas que também são, né, interessantes e, enfim, e necessárias para a nossa sociedade. A gente pode estar utilizando a molécula em escolas, enfim, em outras coisas que o nosso produto final, como infraestrutura crítica, também tange a sociedade. Então, ter esse entendimento, eu acho que foi um pouquinho aí do esforço que a gente gastou aí nesse primeiro um ano de muito aprendizado dentro da companhia. É legal você trazer todos esses pontos, principalmente quando você disse que vocês pararam. E eu não vou dizer que vocês deram um passo atrás, porque na verdade eu acho que é um passo muito adiante quando você pensa em como que eu posso entender de uma forma 360 o negócio em que eu atuo, como que eu posso saber desde lá de uma ponta a outra, né? Como que funciona o dia a dia desse universo, como que isso impacta o meu cliente, como que isso impacta os times que não estão 100% ligados com a área de cibersegurança. Isso, inclusive, traz um gancho com algo que a gente conversou no nosso alinhamento, né? Em que você até citou sobre vocês trazerem um especialista de cyber para OT, né? Não parece ser um caminho óbvio. Obviamente, agora, ouvindo, né, a sua resposta, né, o que vocês fizeram de analisar com os olhos do outro como que a segurança impacta no dia a dia, né? E quais são as melhores ações para que vocês não impactem negativamente o negócio e nem o fluxo, né, diário, faz sentido. Mas, além de eu ter achado interessante, eu acho que seria legal você trazer aqui o que motivou essa decisão e quais foram também os impactos de trazer um especialista de cyber para dentro de OT. Olha, acho que, primeiro, assim, até te respondendo essa pergunta, e vou, de novo, voltar só um pouquinho atrás. Claro. Eu há quase 20 anos no mercado, né, sempre utilizei muito de processos e tecnologia, né, para poder apoiar a minha disciplina, enfim, fazer o que eram as minhas atribuições e entregar tudo que me foi proposto na minha carreira, desde um estagiário até um executivo de cibersegurança. Foi uma longa jornada por aí. Mas em todas as gestões que eu trabalhei, e todos os times que eu geri, eu aprendi que o input da tecnologia do processo ele é primordial, mas ele não funciona sem pessoas. Então, assim, a pessoa que é o elo, né, para poder tornar um processo eficiente e extrair o melhor da tecnologia. Então, quando a gente foi discutir de trazer um profissional muito específico para o modelo de OT, a gente teve todo o cuidado de não trazer mais um skill de cyber puro, por si só, né? Falando de modelos de remediação, falando de blockchain, de red team, de modelos de governança, em si alguém que tivesse a experiência de estar há mais de 10 anos dentro de uma planta, né, acompanhando obras de engenharia, entendendo qual que é o perrengue de uma área operacional, entendendo como a área de emergência atua com a sua criticidade, e entender que alguns processos não podem falhar porque o impacto disso é muito complexo, é gigantesco e talvez a gente não consiga recuperar, e a gente não está falando só da ótica financeira, né? Quando a gente trabalha com combustível, por si só, né, todo o risco associado é muito grande, então, além, né, de um modelo lucrativo como um business, né, a gente tem um impacto para o meio ambiente, a gente tem um impacto direto para a sociedade, então, a vida sempre em primeiro lugar, então, é um ponto que nos preocupou bastante. E a gente fez, digamos assim, que a contramão, então, a gente optou de trazer alguém com essa expertise, que falasse o dia a dia do negócio, que entendesse áreas de operação, que conhecesse de SCADA, PLC, todo tipo de barramento e linguagens industriais, não cibernéticas, e capacitar esse profissional que conhece o dia a dia operacional em um profissional
específico de cibersegurança para a OT. Então eu falei, olha, com 20 anos de experiência em cibersegurança, com um time cheio de especialistas com muito conhecimento em cibersegurança, mas com pouquíssimo conhecimento em ambientes industriais, não seria interessante a gente trazer uma pessoa e apostar nesse modelo de formação que a gente fala muito, né? Eu trato muito isso na minha carreira, e a Comgás também tem isso no seu DNA, né? Você não se perpetua por 150 anos se você não formar talentos, não formar gente dentro de um nicho, um mercado muito específico, e dentro desses 150 anos de formas diferentes, mas trabalhando com o mesmo tipo de produto e fazendo a mesma coisa. Então, foi uma aposta que a gente fez e foi muito assertivo, porque esse profissional, e aí também falando daquela jornada dos 12 meses, quando ele ia nessa agenda, ele conseguia se conectar muito rápido com o modelo de negócio, porque eles falavam a mesma linguagem. E aqui do nosso lado foi como consegui-lo, né, transformá-lo num profissional de cyber, né? Eu tenho muito orgulho de falar, até o nome dele é o Igor Maeda, que trabalha com a gente trouxe ele de uma outra vertical do segmento de energia elétrica e hidrelétrica para dentro aqui da nossa companhia. Ele tem um pouquinho aí, mais de um ano, veio nessa toada com a gente e funcionou e vem funcionando super bem. Eu acho que assim, foi uma aposta muito interessante. Hoje nós já temos, né, dentro do nosso ecossistema Comgás e Cosan, uma célula de Cyber OT, onde ela monitora 24/7 conceitos de cibersegurança totalmente voltados para o ambiente operacional, não necessariamente alertas voltados para o mundo tecnológico, seja em cloud ou on-premises, voltado para tecnologias e sistemas muito próximos de IT, e sim usando ferramentas de mercado, né, que nasceram para conceitos industriais e trabalhando com todo esse olhar. Então, assim, lá atrás, antes de saber como que ia ser o modelo, como que a gente atua no processo, que tecnologias que nós iríamos utilizar, a gente apostou em pessoas. Então, acho que o nosso grande modelo de sucesso e case de sucesso, e acho que foi uma das formas também que a gente encontrou de poder se aproximar das nossas áreas de negócio, além de ir lá se propor a fazer uma imersão, falar, olha, a gente acredita tanto nesse projeto, a gente acredita tanto nessa ideia, a gente vai trazer alguém para o nosso time que fale a sua linguagem, que entenda as suas dores, né, no dia a dia, porque já vivenciou isso, e é muita coisa que a gente sabe na prática, diferente da teoria, então isso facilita, bagagem, né, vivência, e essa tradução de formá-lo como profissional de cibersegurança foi sensacional. Então, eu estava tendo uma discussão há 20 dias atrás com uma outra pessoa, que é um engenheiro de automação, que me questionou, assim, você acredita, né, que a gente vai ter aí mais um novo nicho de cibersegurança, falando de OT, com profissionais específicos, né, com profissionais que vieram do mundo de engenharia, se conectando e aprendendo sobre cibersegurança? Eu falei, eu acredito total, porque assim, hoje, por mais que a gente crie, né, uma grade de formação de Cyber OT e pega uma pessoa com 18 anos que entra na faculdade, se forma e vai aprender, e eu tenho uma companhia de 150 anos, eu só vou conseguir acelerar pegando um engenheiro que está há 40 anos trabalhando na planta no dia a dia. Realmente. Então, talvez a gente consiga pegar 2, 3 anos de conteúdo de cibersegurança e conectar com uma experiência de 40. Né? Acho que acelera muito mais do que a gente formar uma pessoa com conceitos de cyber que ainda não tem nenhuma experiência profissional. Óbvio que a gente vai ter que trabalhar nos dois cenários, porque a gente tem que formar novos profissionais, né? No dia a dia, pensando em faixa etária, senão daqui a pouco a gente vai ter uma faixa etária, né? Todo mundo vai querer descansar em algum momento da vida, então a gente tem que ter sangue novo, fresco, chegando aí para poder cumprir um pouco dessa tarefa e dessa missão. Mas foi um pouco do formato que a gente encontrou, pilotamos, funcionou. Esse é um formato que já funciona a nível grupo Cosan, que tem outras verticais além do gás natural, e o que é mais legal, que hoje esse ecossistema desse SOC para OT que nós temos, a gente conecta múltiplos negócios diferentes. Então, por mais que eu tenha outras empresas do grupo trabalhando em verticais diferentes da minha, quando a gente fala de conceitos industriais, muita coisa é parecida, os riscos são parecidos, então a gente consegue aprender um com os erros dos outros e um com os acertos dos outros, e aí a gente acaba também brincando naquele pouquinho do passo atrás, ficar um ano estudando, escutando, para depois colocar em prática, e conhecendo um pouco mais do nosso modelo de negócio, e pegando um pouco dessa troca de experiência, de acelerar alguns pontos que a gente, né, digamos ali, deu um passo para trás, para depois dar 2 para frente, caminhando na jornada. Então eu diria que apostar nessa construção de um profissional específico de Cyber Cloud foi mais do que acertado. Eu acho que tentar dividir o tempo, né, e o conhecimento de profissionais que só conheçam cyber na sua magnitude, cada um na sua disciplina, se alguém de Blue Team, de Red Team ou de governança, fazendo parte desse papel, talvez funcione
em um dado momento, em Claro. parte do tempo, mas não vai se perdurar como uma estratégia que a gente gostaria de aplicar na companhia, que vai continuar e vai se perdurar independente do Robson estar aqui ou não, independente do Meigor, do Zé Renato, ou qualquer outra pessoa que hoje esteja no nosso time, que faz parte dessa história e vem construindo essa jornada. Acho que o nosso grande objetivo aqui é conseguir deixar um legado de cibersegurança voltado para um conceito industrial. Acho que essa é a nossa grande missão, é isso que a gente vem tentando se conectar. Não tem nada melhor do que usar uma companhia gigante de 150 anos navegando nesse modelo industrial para tentar aplicar esse modelo. Acho que é um É um desafio ambiente grande. muito rico e propício para isso, né? Total, a gente brinca, se funcionar aqui, vai funcionar em Vai qualquer funcionar em lugar. qualquer lugar. É um pouco da nossa discussão aqui, a gente brinca no dia a dia, quando a gente olha aqui, né, quase 3 anos, né, desde a minha chegada, de ver as coisas dando certo, o resultado. E o bacana é que um pouco, né, que você comentou, de a gente ter uma maturidade, né, para esse segmento, acho que estamos um pouquinho à frente de algumas indústrias, isso é fruto desse trabalho, mas é legal a gente ver que isso é parte dessa evolução que a gente vem fazendo, e essas avaliações que ocorrem são externas, não é, não é nós advogando em causa própria, falando, olha, não, aqui é muito bom, aqui é muito seguro, mas a gente tem toda a consciência, né, e toda a sabedoria, que isso é só a ponta da jornada, e naquilo que a gente faz aqui, né, deixar tudo protegido não é mais que a obrigação, mas quando a gente tem um incidente ou algo crítico, é algo que impacta muito e mexe mais, então a gente sempre está aqui, né, com os olhos atentos, né, ouvidos aqui escutando e sempre próximo dos nossos times de operação. É legal, porque toda essa narração que você trouxe agora, eu acho que como é que eu posso dizer? Evidencia muito a importância da gente olhar no final do dia para as pessoas, né? Para a formação das pessoas. E aí eu trouxe essa pergunta porque eu lembro que quando você explicou sobre a decisão de vocês de levarem o Igor, né, para dentro da Comgás, essa visão de vocês de sempre se colocar no lugar do outro, de olhar 100% a cadeia, e agora você fechou a resposta de uma forma que responde a tudo, né? No final do dia, nós estamos falando que se der certo aqui, dentro desse grupo, que nós estamos olhando muito além de cibersegurança, nós estamos olhando para a segurança também do nosso cliente, nós estamos olhando para o nosso negócio, que querendo ou não, nós estamos falando de inflamáveis, enfim, você trouxe bastante disso na sua fala. A gente percebe a preocupação, que foi um pouco do que você trouxe no início também, e até nos bastidores aqui, né? Eu preciso olhar segurança até para as minhas filhas. Robson, eu queria muito explorar mais esse tema contigo, mas agora, para a gente fechar o nosso podcast, até pelo tempo, eu queria trazer um pouco de tendências, né, e desafios contigo. Um dos temas, né, que vem sendo muito explorado agora não só em 2023, né, mas nos últimos anos também, é que quando a gente fala de cibersegurança, cybersecurity, a gente sempre precisa falar sobre nuvem, né? E aí eu lembro que na nossa conversa, e até agora no começo, né, da nossa conversa aqui, já na gravação, você trouxe a curiosidade sobre a Comgás hoje ter uma operação 100% nuvem. E aí, quando a gente fala de uma operação complexa, né, um ambiente complexo, como você acabou de dizer agora, a gente não consegue parar a operação para implementar para implementar algo novo, uma tecnologia, um sistema. Então, eu não poderia perder a oportunidade de perguntar, né, pedir para que você traga um pouco de como que foi esse processo para a gente encaminhar aqui para o final da nossa conversa. Bacana. Esse é um caso curioso, que dentro desse estudo que nós fizemos e falar um pouco da jornada, a gente sempre vai buscar bentes de mercado, né? Então, assim, eu que vim do mercado financeiro e do mercado do varejo, a gente tem muito case, né, de empresas que passaram por um processo de transformação digital, então você tinha toda a história da companhia, seja uma companhia de 20 anos, a minha companhia anterior que tinha um pouco mais de 80 anos, você vê grandes ambientes on-premise, muitas lojas, muitas agências bancárias, e você tem vários estudos de casos de empresas que tiveram essa transformação com sucesso, e a gente tem muitos casos de, né, novos e-commerces e bancos que já nasceram diretamente na nuvem. Mas quando a gente foi buscar, né, estudos, principalmente na nossa vertical, a gente surpreendeu, a gente encontrou pouquíssimos casos de ambientes industriais 100% em nuvem, ou com quase boa parte da sua operação em nuvem. Obviamente, a gente encontra muitos sistemas de back-office, atendimento, sistemas que o time de TI acaba gerindo, que estar num ambiente on-premises virtualizado nada mais é também que levá-lo para um ambiente em nuvem. Seja no primeiro momento as IaaS virtualizado e depois usando serviços nativos de nuvem, como uma jornada de evolução tecnológica também, mas quando a gente começou a olhar para um conceito na nossa vertical, a gente
começou a achar pouquíssimos casos, alguns sistemas e algumas aplicações, sim, a gente tinha casos, né, para poder estruturar, mas a gente não tinha encontrado, por exemplo, indústrias com o seu ambiente SCADA, né, que atua ali com todo o recebimento do sensoriamento de um campo, na nuvem, numa região geográfica fora do seu país, se conectando com a sua planta dentro do seu ambiente geográfico, e mais Sim. que isso, com um histórico, levando input de informação para um centro operacional 24/7, né, que sempre tinha um olhar de ter os ativos muito próximos da planta e não algo descentralizado. Então, acho que a gente teve uma jornada muito grande nesse processo de transformação, também de aprendizado, e de testar e pilotar coisas que a gente não tinha estudo de caso prático, né? A gente fez um estudo e a gente descobriu também, quando a gente foi ativar também o nosso ambiente de proteção para OT, né, ferramentas mais específicas também para dentro desse ecossistema que veio, né, ao longo do ano passado, conectando com a nossa primeira jornada de 21, onde a gente levou Uhum. todos os mais de 120 sistemas para a nuvem. Então, hoje, a Comgás tem 99%, eu diria, de Uau. aplicações, sistemas e ambientes, tanto do back-office, tanto do corporativo, e quanto industriais na nuvem. Obviamente, eu não consigo levar a planta de distribuição, porque o duto tem que passar por debaixo do estado, de São Paulo, que é a nossa área de concessão. Mas todo dado de sensoriamento que tangem ali, hoje ele está numa nuvem, e aí a gente tem um padrão super interessante dentro dessa discussão, e foi aí que a gente começou a conectar pontas desse case que a gente tem. A gente escreveu algumas coisas, até, inclusive, né, de primeiro ambiente escala na nuvem, coletando um dado de telemetria na própria nuvem e alimentando um SOC 24/7. A gente fez um estudo com alguns parceiros, né, que estão trabalhando com a gente conseguiu validar que a gente foi o primeiro caso, tanto de levar esse ambiente trabalhando dentro da nuvem da Microsoft, tanto trabalhando com uma parceria dentro da Nozome, tanto usando brokers, né, de soluções de tecnologia para capturar esse tipo de informação com protocolos específicos. A gente tem pelo menos 2 ou 3 cases, um deles está até publicado, depois eu posso compartilhar com vocês, onde a gente fala um pouquinho dessa estrutura, e a gente começou a olhar um pouco também da necessidade das nossas áreas de operações. Hoje a gente tem, né, o nosso CCO, que é o Centro de Operações, que funciona 24/7, é uma área que monitora o nosso ambiente operacional, então não é uma visão nem cibernética, né, nem uma visão de Sim. IT, é uma visão da planta e da operação. Esse nosso Centro de Operações ele fica no nosso COI, que hoje está em Campinas. Eu tenho nosso ambiente e ecossistema de OT na nuvem, numa região nos Estados Unidos. Eu tenho a minha planta espalhada por todo o estado de São Paulo. Olha como isso é descentralizado e conectado ao Realmente. mesmo tempo. Então, essa nossa jornada de transformação também nos mostrou também algumas outras coisas que a gente foi descobrindo ao longo do tempo, e que a gente tem que ser pioneiro, de testar, colocar em prática, funcionar, e descobrir também no meio desse caminho como a gente faz tudo isso sem parar a operação. A distribuição nunca parou. Acho que esse é um ponto muito interessante. E quando a gente também leva isso para a nuvem, nos permite, em algum momento, potencializar alguns sistemas e alguns sensores sem parar a operação. Então, esse ganho de escala tecnológica, no primeiro momento, pode gerar alguma estranheza, algo muito disruptivo, talvez um risco para a operação. Será que vai ter latência? Será que vai funcionar? O operador está acostumado basicamente a estar quase que conectado do lado da máquina, agora ele está aqui em Campinas buscando o servidor que está numa região dos Estados Unidos, que está conectando e pegando um dado do sensor no nosso servidor de escada numa PLC que está em Dayatuba, né? E isso aparecer para o operador na tela em menos de um minuto, É real. em rotinas que levavam quase um dia para ele ter um tipo de Nossa. alerta. Então, assim, por mais que a gente descentralizou, né, e levou isso para ambientes distintos, eu acho que acelerar a tecnologia e trazer inputs também de cibersegurança para dentro desse contexto nos permitiu também construir e entregar coisas mais interessantes para o nosso modelo de negócio. Hoje já está se discutindo criar um data lake aqui dentro da companhia específico para o ambiente de operações. Uau. Então, assim, como Já é também, né, a outro parte de patamar. é outro patamar, quando a gente vai começar a trabalhar com toda a parte de analítica, né, toda a inteligência de dado, voltado para melhor e maior eficiência da operação, mas também para outras coisas, talvez agilizar questões de atendimento, né, trazer maior eficiência em novos projetos, ou até mesmo entregar visões e alertas e sensoriamentos diferentes para um operador que está olhando ali, né, toda a nossa área de concessão e olhando os nossos pontos críticos, e a gente aprendendo também
com essa evolução, onde a gente pode continuar conectando cibersegurança para deixar esse ambiente protegido. Eu acho que, tentando te resumir, é um pouquinho ali do que a gente aprendeu também com essa jornada em nuvem, e a gente foi descobrir que é porque também não tinha alguns estudos de caso específico, a gente não ia tentar fazer essa jornada. Vamos ser os Claro. pioneiros de levar, até porque a gente é um dos pioneiros, né, aqui dentro do nosso país no processo de distribuição de gás. Acho que somos os primeiros, se não a fazer isso. A gente começou como iluminação pública da Prefeitura de São Paulo, né? Ali em Lamparina com a Isso é uma Comgás, né? curiosidade. É uma curiosidade, e depois a gente foi partilhando para outros modelos, né, de extração de gás até estar no modelo mais sustentável, né, de gás natural que a gente obtém hoje. Então, isso também de inovar está no nosso DNA há muitos anos. Já é Então, cultural. já é cultural, e a gente foi descobrir também algumas sessões e alguns fóruns de liderança, quando a gente estava comemorando os 150 anos do ano passado, a gente teve uma sessão que foi contando e narrando a história da companhia. Então, assim, para os parceiros e as pessoas que tiverem curiosidade, um dia forem fazer uma visita para o nosso escritório aqui em São Paulo, na nossa recepção, ele tem um painel que ele conta a história da companhia, dos 150 anos, grandes marcos da companhia. E ali mostra onde a gente começou. Então, só ali, nessa breve leitura, a gente descobre que a gente já vem inovando de alguma forma. Obviamente que em cada jornada e tem com a tecnologia daquele momento, aquilo que era possível. Com Mas, de certeza. novo, né, o que eu acho que a gente tem de sensacional ao longo dos 150 anos? Acho que pessoas apaixonadas de fazer esse negócio continuar funcionando. Então, por isso que eu trouxe na minha fala lá atrás, eu acho que a gente tem muita tecnologia para potencializar muita coisa no nosso dia a dia, no nosso ecossistema, na nossa disciplina. Tudo isso sem processo não serve de nada, então a gente tem que potencializar processo, trazer ganhos exponenciais, mas eu não acredito, né, atuando com tecnologia há quase 20 anos, que a gente faz qualquer coisa ou avança em coisas, mesmo com o uso de inteligência artificial, uma série de coisas, sem ter pessoas conectadas, sem colocar as pessoas no centro dessa discussão. Então, acho que é um pouco daquilo que a gente aposta e é aquilo que vai fazendo a gente chegar no resultado que a gente espera. Então, no final do dia, a nossa disciplina é mais uma dentro das milhares, dentro da nossa companhia, cada um com a sua relevância, cada um com a sua importância, cada um entendendo qual é que é a sua missão, qual é o seu papel, e todo mundo tentando executar a sua atribuição da melhor forma possível. Acho que é Ou um pouco ali seja, que eu tudo que diria. você, de tudo que você falou aqui, a gente já entende que a jornada para a nuvem, na verdade, é uma pontinha somente do iceberg de toda a transformação e de uma cultura que já vem permeando a empresa aí nos últimos 150 anos. Olha, gente, o papo ele tá muito bom. Como eu falei, é uma verdadeira aula. A gente poderia ficar aqui mais horas e horas conversando, que eu tenho certeza que a gente teria tema para falar, a gente teria tópicos para trazer para nossa discussão. Mas eu preciso encerrar a nossa conversa aqui. E aí, antes de encerrar, eu queria pedir, na verdade, Robson, que você deixasse uma mensagem final, enfim, de agradecimento, né, para as pessoas que vão ouvir o nosso podcast e até um convite, né, para que elas olhem, né, você em algum momento aí da sua fala, você falou, olha, nós precisamos de mais profissionais. E esse é um convite, inclusive, que vem sendo bastante feito nas nossas conversas aqui no podcast. Então, queria abrir para que você deixe a sua mensagem final aí para os nossos ouvintes. Acho que uma mensagem final aqui, acho que um agradecimento e um anúncio. Aproveitar aqui o fechamento do nosso podcast. Acho que o primeiro agradecimento nesses quase 2 anos e meio de jornada, né, a todo o nosso time de tecnologia da Comgás, super parceiro, todas as nossas áreas de negócio, né, e aí um agradecimento e atribuição para o meu time que esteve comigo nessa jornada de 2 anos e meio. E eu acho que o sucesso desse nosso trabalho, né, acabou gerando um convite para mim dentro do nosso próprio grupo, dentro do nosso portfólio de gás, né, a Comgás é uma companhia que ela trabalha numa única área de concessão, então a gente tem o direito de uso dentro do estado de São Paulo na nossa área de concessão, então a marca Comgás, ela não pode se expandir para outros estados, né, a Comgás é uma empresa muito famosa, a gente acha que ela está a nível Brasil, mas ela é uma companhia exclusiva do estado de São Paulo. E há 3 anos nós criamos dentro da Cosan a Compass Gás e Energia, que é a nossa holding de gás, onde a Comgás, né, faz reporte direto, e essa companhia, né, ela vem estabelecendo hoje um processo de comercialização, com um terminal que entrega-se agora em setembro ali em Santos, provavelmente já de forma operacional, uma comercializadora conectada em conjunto com um terminal de regasificação, e tem outras subsidiárias, né, que fazem parte ali desse nosso arcabouço, e eu, né, a partir aí da próxima semana, estou assumindo oficialmente como o BISO da Compass, olhando toda a vertical de gás natural do Grupo Cosan, e a Comgás é parte, né, dessa nossa jornada, e de novo, um pouco da minha fala, né, que a gente discutiu muito aqui, se funciona aqui, funciona em qualquer lugar, agora a gente vai exportar
para mais 4 ou 5 companhias que a gente tem dentro desse portfólio essa mesma ideia, essa mesma estratégia. Então, eu movimento inicialmente, o time permanece. Nós aproveitamos um pouco dessa jornada, e como eu sempre acredito em pessoas, de trazer o Zé Renato do nosso time que vem conosco nessa jornada para assumir um pouco da minha cadeira, um pouco dessa responsabilidade de crescer, entrar numa camada de gestão, trabalhando em conjunto com o time. Vou estar diretamente conectado, olhando, porque a Comgás faz parte do nosso portfólio ali como Compass, mas vou tentar extrair um pouco desse olhar, aquilo que a gente fez aqui também nessa jornada, né, de segurança para OT, de transformação digital, para demais companhias do grupo. Então a gente passa agora a ter um olhar a nível holding para mais visões. Então, e aí, de novo, por isso que fica um pouco do meu convite, que a gente tem que formar profissionais, trazer gente. Está muito complexo a gente conseguir, no nosso mercado hoje, com a quantidade de posições que a gente tem, tanto em tecnologia quanto em cibersegurança, gente capacitada. Então a gente tem que trabalhar muito forte nessa base de formação, acreditar em novos talentos, trazer profissionais, né, de outras áreas para se conectarem com o nosso ecossistema também extrair o melhor deles dentro da nossa jornada. Então, fica aqui o meu anúncio e também o agradecimento para o time e todo mundo que trabalhou comigo aí nesses 2 anos e meio de Comgás. É um até logo, continuamos se conectando meio que semanalmente em alguns fóruns específicos, mas agora que o olhar aqui amplia um pouco mais de companhias, e a nossa ideia é conseguir, né, aplicar aqui o mesmo modelo de sucesso que vem Claro. trilhando aqui na Comgás e em demais empresas do nosso portfólio aqui dentro do grupo. Nossa, assim, com esse anúncio eu só posso desejar todo o sucesso do mundo, que vocês continuem levando essa transformação que vocês estão trazendo, né? Que vocês trabalharam dentro da Comgás agora nesse novo desafio. Eu não tenho dúvidas de que surgirão novos cases e eu quero conversar contigo. Já deixo aqui um convite, produção registrado, para daqui a algum tempo a gente voltar até essa conversa e falar agora sobre os seus novos desafios e os resultados que serão alcançados. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer por você ter tirado esse tempo para conversar com a gente, ter trazido todos esses tópicos, lições. A gente falou muito aqui sobre ser humano, a gente falou muito sobre educação, a gente falou muito sobre o nosso papel, mesmo em segurança da informação, que também atinge outros universos, outras esferas. No final de tudo está interligado. E eu só quero mesmo aqui deixar o nosso agradecimento e estender também para o nosso ouvinte por acompanhar aqui o nosso 7º episódio do podcast e já deixar o convite também para os próximos, que estão imperdíveis. A gente ainda tem muito assunto, Robson, para conversar com muita gente sobre segurança da informação. OT é só uma pequena parcela, né? Então eu tenho certeza que tem muito mais coisa por aí. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, Robson. Até mais. Imagina que agradeço. Um abraço.